Davis, obrigado por participar aqui desse bate-papo, por aceitar o meu convite. E, dado o horário, eu sei que você tem uma agenda cheia, vamos logo direto para o assunto. O que você achou da medida provisória lançada essa madrugada aí pelo governo que criou a autonomia da NPD? Olá, Luiz. Uma boa noite, uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo agora. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Luiz. Realmente, nessa madrugada tivemos essa surpresa, né? Inclusive, faço questão de deixar claro para todos aqui: você não dorme, Luiz. Você cobriu isso daqui muito rápido e noticiou essa medida provisória. E realmente tivemos essa madrugada, a medida provisória 1124 de 2022, que trouxe, né, o regime de autarquia pública da administração, né, indireta, uma autarquia pública, para todo aí o Brasil. Estou colocando a nossa ANPD, que antes era vinculada de modo direto na presidência da República, agora ela está ainda vinculada com a presidência da República, porém como uma autarquia. De modo geral, Luiz, eu achei o texto ele foi simples, tá? Eu achei também que gerou muitas discussões, na verdade, muitas questões sobre outros pontos que agora nós temos nós levantamos agora alguns pontos, como, por exemplo, a autonomia financeira da NPD. Também temos aí algumas questões sobre embora agora a NPD ela pode sim se estruturar através de concursos públicos. No geral, nós precisávamos sim desse ato, precisávamos sim que a NPD ela fosse uma autarquia, até também para se igualar, Luiz, com o disposto lá no artigo 55, se eu não me engano, não, 53 do GDPR, do Regulamento Europeu, artigo 52 do GDPR, que trata da independência das autoridades de controle lá na Europa. Essa era uma crítica, Luiz, que as autoridades europeias faziam para o nosso Brasil, perguntando e questionando o porquê que a nossa autoridade, que foi criada através da MP 869, lá de 2018, por que a nossa autoridade não foi, desde o início, já na estrutura de uma autarquia e foi direto para a presidência da República? Lembrando que nós não temos aqui na estrutura legal brasileira, Luiz, nós não temos uma autarquia 100% independente, assim como existe lá as autoridades de proteção de dados da Europa. Mesmo com a medida provisória, ainda existe um vínculo da NPD com a presidência da República. Porém, vale salientar aqui que não é um vínculo de subordinação, é um vínculo mesmo relacionado à presidência da República. Repito, de modo geral, essa medida provisória, ela foi uma medida provisória necessária, foi um texto bem simples, não trouxe nada demais, porém, ainda é necessário, Luiz, outros decretos, assim como a própria medida provisória prevê, outros atos explicando outros pontos que a medida provisória ainda não nos trouxe, mas no É, é, geral é uma, precisamos. é uma batalha, desculpa te interromper, é uma batalha que agora vai ser travada no Congresso Nacional, porque a medida provisória, embora tenha força de lei, ela vai ser mexida no Congresso num ano difícil, que é um ano eleitoral, quer dizer, então esse ano acho muito complicado alguém mexer em medida provisória. Normalmente essas coisas acontecem que é renovação automática de MP até você ter realmente o espaço legislativo lá para poder discutir a matéria. Agora, você tocou em algumas questões que eu acho interessantes. Primeiro, eu acho que foi a resposta brasileira ao europeu, principalmente ao pessoal da OCDE, onde o Brasil quer ingressar, né, de que nós temos uma autoridade independente, tudo mais, e acho bacana isso. Ou mais próxima da independência, O né, mais Luiz? próximo porque a independência é uma coisa relativa. Quer dizer, até você tocou na questão. Para você sair de casa, é preciso que você saiba como você vai bancar teu aluguel, teu condomínio, tua luz. E isso não ficou claro na medida provisória, a autonomia financeira da autoridade. Quer dizer, a gente sabe que a NPD vai ter essa regra de transição aí, continua compartilhando orçamento com a presidência da República, mas não houve uma iniciativa por parte do Executivo de já criar um dispositivo legal ali na MP que já tivesse força de lei imediata para começar a ser aplicado. Deveria ter logo agora uma taxa de fiscalização, mesmo que ela deixasse claro ali que ela
teria que ser postergada a aprovação da MP no Congresso? Como é que Olha, seria Luiz, isso? olha, é assim, como você mesmo falou, estamos em um ano eleitoral. A medida provisória 1124, ela já está em vigor, porque não foi por um projeto de lei, claro, foi através de uma medida provisória, um ato que passa a vigorar no momento lá da sua publicação da Presidência da República. Já está em vigor. Só que tem um tempo aí de tramitação, ela tem que tramitar no Congresso Nacional para realmente poder ter aí a lei que vai tornar ela permanente. Nós temos dois prazos, são 60 dias da medida provisória. Pensando na data de hoje, se não me engano, é no final, acho que é dia 24 até os 60 dias de agosto, que finaliza o primeiro prazo. Se ela for aprovada até tramitar até o final de agosto, ela já é aprovada, pronto, já está. Agora, ela tem as chances também, se ela for prorrogada por mais 60 dias, aí fica após o primeiro turno da eleição, e aí vão ter artefatos políticos também que podem acabar influenciando no texto do jeito que está, ou no texto, sei lá, de acordo com outra proposição também. É assim, Luiz, eu sempre acredito que feito é melhor que perfeito. Nós tínhamos essa necessidade. Agora, a questão é, será que se colocasse alguma coisa, será que não demoraria mais para ser aprovado? Será que de repente, e aqui eu estou levantando algumas questões, tá? Será que de repente não teriam que pedir a bênção para mais pessoas para poder ter uma aprovação lá, conflitando com outros interesses do Congresso Nacional? Então, pensando por esse lado, pensando que nós precisávamos agora, Luiz, uma coisa é a dor que nós tínhamos, que você tocou muito no assunto. Inclusive, eu acho que esse até é um dos pontos, Luiz, que talvez até mais motivou essa autarquia. Você falou bem da OCDE. A OCDE é um dos requisitos para a OCDE é nós termos uma lei de proteção de dados aqui no Brasil, mais próxima do regulamento europeu, das leis internacionais, isso é um ponto em vigor, e também a comunidade nos cobra uma fiscalização. Então, talvez esse texto da medida provisória, de um jeito bem simples, de um jeito bem curto, bem objetivo, talvez resolve esse ponto. Não resolve, claro, outros pontos, mas também vale salientar que está escrito lá na medida provisória que ela foi criada no regime de uma autarquia especial, não é uma autarquia comum, a nível apenas executivo. Uma autarquia especial, lá pensando em administração pública, né, em administração nas autarquias, uma autarquia em regime especial possui características. Entre as características, ela tem lá uma maior autonomia, tanto administrativa, técnica, como também financeira. Só pelo fato de, talvez, ela ter sido criada como uma autarquia especial, podendo levar aí realmente e é previsto isso, claro, porque uma autarquia especial muito se aproxima de uma agência reguladora, assim como tem a Anatel, outras que você conhece bem também, até para falar com propriedade sobre isso, Luiz. O regime de uma autarquia especial já prevê, já subentende-se que vai ter que ter questões financeiras elencadas e positivadas. Se não foi agora, talvez empurramos um pouco mais com a barriga, mas isso vai precisar ser discutido sim. E até pensando que até o momento, né, as multas, por exemplo, da NPD iam lá para o fundo, e até vão ainda, claro, para o fundo de direitos difusos, os valores, tudo que a NPD arrecadar. Eu fico também com uma questão, será que isso vai ser mexido? Será que isso teremos alguma alteração com esse ponto? Será que os valores das multas, no caso, possivelmente que a autoridade, será que vai ficar agora com a NPD? Será que pode ir para o órgão superior e vai ter algum repasse? Não sabemos nada oficial, só que a parte financeira é necessário sim ser discutida, porque isso é uma das características do regime de autarquia pública federal em regime aí especial, Luiz. Essa discussão de fundo, por experiência de outras ocasiões, Davis, eu sempre vi essa coisa assim como um incentivo à indústria de multa. Ou seja, quanto mais eu multar, mais eu vou ganhar, mais eu vou arrecadar e mais eu posso gastar. Quer dizer, sempre virou sempre houve esse discurso, pelo menos, entendeu? De que, sabe, você ao criar a multa, você não está educando ninguém, você está favorecendo a tua máquina a rolar dívida e fazer mais gastos, né? Quer dizer, já a taxa de fiscalização, não, em função da tua atividade preponderante, que é
tratamento de dados, sei lá, guarda de dados, vai ser definida essa questão. Vamos pular para uma outra questãozinha que eu acho que é importante, que é também a questão da punição, né? Da gradação da punição. Você acha que, por essa MP, pela forma como a NPD agora tem sua autonomia, é mais vantagem multar, aplicar cautelar, aplicar advertência? Como é que você, pelos contatos que você tem com a NPD, que são muitos e eu quase nenhum, né? Como é que você vê o sentimento atual da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para essa questão de regular o mercado, controlar o mercado ao mesmo tempo, evitar e impedir os excessos aí do mercado? Assim, claro. Lembrando só que eu não falo, né, de modo oficial pela Não, NPD, claro. claro, claro, todo mundo está sabendo. Objetivo. Mas Não, claro. você tem lá a possibilidade. Primeiro que você é um PhD na área, quer dizer, você conhece bem o assunto. Segundo, né, você conhece o pessoal lá, já conversou mais, já participou de vários eventos onde eles falam, então, Não, ué, você sabe até, claro, mas você sabe até, Luiz, claro, né? Não, não falando como membro do conselho e nem como NPD, mas você sabe, Luiz, que, na verdade, isso, a própria NPD, ela já tem até divulgado no comitê, na coordenação de fiscalização, essa sua pergunta remete à coordenação de fiscalização, e a coordenação de fiscalização até já se manifestou com um termo até legal, até australiano, que embora, né, fala sobre uma fiscalização, não é uma fiscalização que foca não só na ação punitiva, mas sim em uma ação orientativa. O que nós ouvimos bastante, é claro, estou falando isso aqui como modo como informação já pública, que a própria NPD já divulgou para todos, é uma ação muito mais, uma fiscalização muito mais preventiva, orientar as empresas, olha, isso por esse caminho não é legal. Isso já é uma ação de fiscalização. Fiscalização não é apenas aplicar multas. Óbvio que nós sabemos que uma coisa é nós cairmos para um caminho, e quando eu falo nós, não estou falando NPD, mas eu falo nós, como qualquer fiscalizador. Uma coisa é uma entidade fiscalizadora cair por um caminho de orientação para alguém que estava na boa-fé e houve um vazamento de dados. Outra coisa é aquela empresa que, de modo proposital mesmo, provocou o vazamento de dados e prejudicou o titular. E é para esses casos, tá? E agora eu falo como especialista em proteção de dados, ô Luiz, para esses casos que, como especialista em proteção de dados, sim, nós somos a favor, como especialista em proteção de dados, sim, da NPD. Até eu também, como cidadão brasileiro, acredito que você também, espera que realmente a NPD chegue e realmente penalize a pessoa que está agindo de má fé, que contraria o artigo 6º da LGPD. Lembrando sempre que lá no artigo 6º da LGPD está escrito o quê? Que as atividades de tratamento das empresas, já parafraseando, deverão observar o princípio da boa-fé, deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Aí tem lá o princípio da finalidade, adequação, etc. Então, eu gosto muito dessa palavra, Luiz, boa-fé. As empresas que realmente estão errando por não saberem, estão não cumprindo a LGPD, não por má fé, eu sou totalmente a favor da NPD chegar e fazer uma fiscalização, eu esqueci o nome agora, tá? Tem um nome para isso, mas fazer uma fiscalização mesmo orientativa, direcionadora. Só que nós sabemos, até também em questões psicanalíticas, em questões que uma lei não funciona. Muita gente, às vezes, só se move mesmo se doer no bolso. Você sabe bem disso. Então, realmente, uma vez que a NPD fez uma fiscalização bem técnica, bem justificada, eu sou até a favor, de repente, da NPD, não sei se é assim, claro, não estou dando nenhum spoiler, não sei se é assim, inclusive essa é uma questão mesmo que eu, como cidadão, como profissional de privacidade, tenho. Eu sou até a favor da NPD, de repente, divulgar a lista dos critérios, dos pontos que elas podem fiscalizar dentro das empresas. Aí a própria empresa, de repente, já faz uma lição de casa. Olha, a NPD ela pode vir, em caso de fiscalização, observar esse ponto, esse ponto, esse ponto, trabalhando mesmo com a transparência, sabe, Luiz? Sou até a favor disso. Não sei se, de repente, eles vão
adotar isso. Mas se tivesse uma divulgação dos pontos que a NPD poderia fiscalizar, a própria empresa faria uma auditoria interna, faria uma autofiscalização, diminuiria também o número de fila para a própria NPD. E para os casos que aí sim a empresa não provocou, a empresa não fez nada, não fez lição de casa e houve um vazamento de dados, aí eu, como pessoa, sou muito a favor, sim, da NPD chegar mesmo e aplicar lá as sanções previstas no artigo 52 da LGPD, advertência, multas e por aí vai. Tá aí, David, você entrou numa questão legal. Você acha que essa MP também foi uma sinalização para o setor público de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é parceira de ninguém no setor público porque era um órgão vinculado à presidência da República e agora não, essa MP vem para ratificar o seguinte, não sou teu parceiro de setor público, não, eu sou uma autarquia independente e sou controlador dessa área. Quer dizer, então vocês vão ter que prestar atenção ao que eu digo. Porque você colocou os guias orientativos, eu acho fantástico. Nós estamos numa fase da orientação, mas vai chegar uma fase em que a NPD vai ter que dizer a que veio. Qual é a tua visão de MP hoje em relação a que tipo de recado o governo deixou a NPD dar para o setor público, que é um setor que a gente tem que preocupar. Temos duas gigantes estatais aí com isso. Claro, Luiz. Na verdade, assim, o recado que eu vejo, tá, é que não houve pegadinha nenhuma. Eu não senti nenhuma pegadinha do malandro, eu não senti nada de surpresa, porque, na verdade, só foi cumprido o que já estava esperado isso, foi cumprido o que estava positivado lá no artigo 55J, parágrafo 1º, quando dizia que a própria natureza jurídica da autoridade ela era uma natureza transitória e poderia ser transformada pelo poder público como entidade da administração pública federal de modo indireto e submetido ao regime de autarquia especial, vinculada com a própria presidência da República. Isso já estava previsto lá no parágrafo 1º do artigo 55A desde 2019. E também no parágrafo 2º do próprio artigo 55A, também estava escrito que essa transição era esperada até um prazo de 2 anos a partir da data em vigor da estrutura regimental da NPD. Então, nós estamos aí praticamente dentro desse período. Não senti que o texto trouxe nada de inovador, não senti que o texto da medida provisória fugiu em nada do que nós já esperávamos da lei. E pelo contrário, e falando como técnico, Luiz, assim, como numa opinião, numa análise bem técnica de especialista em LGPD, Luiz, mais se aproximou, repito mais uma vez, mais se aproximou do que nós já estávamos pensando lá, o que nós já tínhamos desde 2016, no texto do GDPR, onde diz que as autoridades de controle, lá o termo GDPR traz autoridades de controle, né, no português de Portugal, elas agem com total independência na persecução das suas atribuições e também sem receber ordens de nenhuma outra entidade do poder público lá europeu. Então, eu estou percebendo que realmente essa sua também visão, que realmente a autoridade ela pode ter vindo para dar um recado que, olha, sou independente, não estou nem querendo para gregos, nem troianos, nem poder público, nem iniciativa privada, podem esperar sim de mim talvez multa. Eu vejo que talvez isso está caminhando porque o que nós já temos já positivado lá na Europa. E numa visão técnica, não numa visão política e por aí vai, mas numa visão técnica, é isso que nós precisávamos. A LGPD, e se for esse mesmo recado, que não estou dizendo que é ou que não é o recado que a NPD quis passar, longe de mim ter a presunção de falar isso, mas se for esse o recado, tá certo, ela tem que ser uma autoridade independente, ela tem que realmente trabalhar de modo claro, respeitando a LGPD, respeitando o titular, não é para querer agradar empresários, agradar poder público, o foco da LGPD, numa análise bem hermenêutica literal, é para agradar quem? É para defender o titular. O foco da LGPD é para proteger os direitos dos titulares. Não é para proteger interesse de governo, interesse de
de POs, interesse de empresas. O foco da LGPD é essa. Se qualquer coisa que seja feito na LGPD, que não, o foco não seja proteger a garantia da privacidade do titular, perdemos o foco da LGPD, rasgamos a LGPD e jogamos no lixo. Essa é a tecnicidade. Nós, como profissionais de privacidade de dados, precisamos defender, Luiz, a tecnicidade da LGPD através de artefatos técnicos e científicos também. Nunca podemos esquecer que a LGPD é uma lei também com muito fator científico por trás. Tem a teoria do privacy by design, tem estudos já publicados em outros países, análise de mercado, o direito comparado, análise bibliométrica. E muito me preocupa, Luiz, quando nós chegarmos num ponto que nós fizermos qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de ação que impacte na LGPD, e se essa ação não for respeitando artefatos técnicos e científicos pro titular. Muito me preocupa se chegássemos a um nível disso. Não é à toa que a NPD conta com o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um conselho, é um colegiado formado por especialistas, na qual eu também faço parte. São especialistas técnicos consultivos que podem, quando solicitados, contribuir com a NPD, para com a NPD com opiniões técnicas. E aí, isso que é legal, lembrando que não é um conselho deliberativo, é um conselho consultivo que a NPD, ela pode. Então, Luiz, resumo, tá? Da sua pergunta e de toda essa análise. Eu vi com muitos bons olhos a parte técnica, e porque se assemelhou ao que nós temos lá fora. E me preocupo quando houver qualquer tipo de mudança que não beneficiar o titular e fugir de artefatos técnicos e científicos, tá? E é uma discussão que vocês vão ter que ficar de olho agora no Congresso Nacional, porque quando vai para lá uma medida provisória, a tendência natural é todos os interesses canalizarem para lá, e aí começa uma rediscussão até da própria LGPD se bobear, né? Quer dizer, é uma complicação. Para a gente encerrar, eu queria encerrar justamente com isso, quer dizer, como é que vai ser o trabalho da associação junto ao Congresso, no sentido de contribuir para esse debate de como deve ser a NPD do futuro, né, em função de que agora, saiu hoje, é recente ainda, existe a medida provisória, mas daqui para frente agora a gente tem um longo caminho para discutir como ela vai realmente funcionar no Brasil, né? Como é que vai ser o papel da associação? Excelente pergunta, Luiz. E aqui toda essa entrevista falando como presidente da NPPD, representante dos profissionais de privacidade de dados, né? Nós temos que, é o que eu acabei de falar também no começo, anteriormente, nós temos que tentar ao máximo aí preservar a LGPD técnica e científica, fornecendo subsídios para o Congresso Nacional, para os deputados, para os senadores, que realmente a função, né, do legislativo é representar a sociedade civil mesmo. Nós temos que fornecer argumentos, fornecer evidências que aqueles pontos procedem ou não procedem em caráter técnico e científico. E também, né, notificar qualquer tipo de discrepância que possa surgir. Se de repente pode surgir algum pedido aí que tenha o objetivo de enfraquecer a LGPD, cabe a todos os profissionais de privacidade, inclusive aproveito até aqui o seu canal, Luiz, tá? Se me permite nisso, e até chamar não só os profissionais de privacidade, membros da NPD, mas chamar também toda a sociedade para ficar atenta nessa tramitação que a partir de agora começa. Porque me permita até, tá, Luiz, de aproveitar o seu espaço aqui para poder fazer isso. Toda a sociedade, gente, por favor, fiquem antenados para não perdermos a tecnicidade, porque de repente pode vir algum texto que tire alguma coisa que já estava positivado lá atrás, que é o que você mesmo acabou de falar, né, Luiz? De repente até pode aproveitar isso para levantar questionamentos que já tinha sido aprovado da LGPD lá atrás. Então é importantíssimo, assim como nós aqui na NPD, nós vamos ficar antenados, vamos acompanhar dia a dia essa tramitação, verificando quem são os envolvidos também, sociedade,
acompanhem lá no site lá do Congresso Nacional, nas duas casas lá, acompanhem quem são os deputados, quem são os senadores que estarão envolvidos nas análises, nas comissões, verifiquem o que que esses representantes da sociedade estão propondo, o que eles estão, talvez, tirando da medida provisória, ou os itens que eles estão propondo se contrapõem tanto à medida provisória agora, como também à LGPD. Investiguem quem são as pessoas, qual parte da sociedade que esses parlamentares representam. É importantíssimo que o povo fique antenado nisso. E eu termino aqui, Luiz, com uma frase, na verdade, até um provérbio que está escrito lá, que diz que o povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. É importantíssimo que a população acompanhe, para não padecer lá na frente, correr o risco de ter uma LGPD enfraquecida, correr o risco de ter uma NPD enfraquecida, não respeitando critérios técnicos e científicos, justamente porque não acompanhou esse trabalho agora. A única coisa que nós profissionais nós defendemos é a tecnicidade de uma lei muito boa que nós temos, que para quem não sabe, a LGPD, Luiz, é uma das leis mais técnicas do mundo. Se nós comparássemos com o GDPR na Europa, o GDPR tem apenas o artigo 32 falando de segurança da informação. Aqui na nossa LGPD, nós temos o artigo 46, 47, 48, 49, 50 e 51, falando também de segurança e de governança e boas práticas. Muitos profissionais de privacidade lá de fora estão perguntando para o Brasil aqui, para nós, inclusive eu voltei agora de Portugal, estava lá com os DPOs de Portugal, muitos profissionais lá fora questionando, falando, Davis, vocês no Brasil, como que vocês conseguiram fazer algo tão técnico, tão bom? Temos muitas coisas boas aqui no Brasil, sim, só que nós temos que cuidar para não perder tudo isso. Esse é o recado que eu quero e faço um apelo para toda a população, a partir de agora, seja profissional de privacidade ou não, mas acompanhar essa tramitação. Quais serão os textos propostos, quais serão os textos retirados e quem serão os envolvidos a partir de agora nisso. Olha, foi ótimo o bate-papo contigo, primeiro de muitos ainda que virão, entendeu? O convite está aberto para sempre que você tiver uma novidade no andar dessa carruagem aí da medida provisória no Congresso, quer dizer, me aciona que a gente bate um papo de novo aqui e volta a falar sobre esse assunto, tá ok? Eu sei que a tua agenda está apertada, então um abraço para você, tudo de bom. Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até.